série Cinesiologia e hoje nós lançamos semana passada essa série e já tivemos várias perguntas e eu acho que é bastante pertinentes, nos questionando o que é, João, a posição de ortostase que tu falaste que aquele rapaz estava assumindo quando tu descreveste no vídeo de semana passada, flexão, extensão do ombro, flexão e extensão do cotovelo. Que posição é essa, ortostase? É o que nós vamos ver no vídeo de hoje. Logo após a vinheta, nós vamos entender. Bem, pessoal, pertinentemente, muitos seguidores estão perguntando o que é a posição de ortostase? É a posição anatômica padrão para descrevermos movimentos. Mas se eu disser que posição de ortostase é igual a posição anatômica padrão para descrever movimento, muito provavelmente eu não esteja contribuindo em nada para que você entenda o que é essa posição. Então nós estamos aqui novamente com o nosso modelo Caio, numa posição que não é a posição anatômica padrão, não é a posição de ortostase. Ele se encontra assim em pé, apoiado no pilar, mas essa não é uma posição adequada para nós começarmos a descrever movimentos de flexão, extensão do ombro, flexão e extensão do cotovelo. Então nós vamos agora colocar o Caio, mantê-lo em pé, mas colocá-lo em pé numa posição tal que seja padrão, para começarmos a partir dessa posição de referência, essa posição padrão, começarmos a descrever os movimentos corporais humanos dentro da técnica ou do rigor tecnológico da cinesiologia da anatomia. Então, Caio, desencosta primeiro desse pilar, afasta os teus pés. E aqui nós vamos começar então a descrever essa posição anatômica padrão. Praticamente o Caio já entrou nessa posição padrão, colocando alguns aspectos importantes. A gente normalmente começa a descrever de baixo para cima, e aqui nós temos um ponto importante, o afastamento dos pés. Muitos livros colocam assim, os pés com leve afastamento. Bom, leve afastamento é uma lógica um pouco quanto subjetiva. Afasta mais teus pés, Caio. Isso para algumas pessoas pode ser leve afastamento. Afasta mais teus pés. Para outras pessoas, talvez leve afastamento seja isso, já que para pessoas que fazem um espacate completo, uma abertura de pernas completa, esse afastamento ele passa a ser pequeno. Fecha mais teus pés. Mas entretanto, para a maioria das pessoas, muito provavelmente isso possa ser realizado ou caracterizado como um pequeno afastamento. Aproxima mais. Para outros, isso passa a ser um pequeno afastamento. Aproxima um pouco mais. Para outros, João, para mim, isso passa a ser um pequeno afastamento. Eu estou tentando mostrar para vocês que o que é um pequeno afastamento, ele é muito subjetivo e fica meio dúbio da interpretação pessoal de cada um. Então nós temos que usar referências anatômicas corporais para definirmos posições corporais. Então a melhor forma de nós definirmos o posicionamento dos pés é um afastamento lateral. Põe um pé mais para frente que o outro, Carlos. Vejam bem, aqui nós temos um afastamento antero-posterior. Nós não vamos posicionar na posição anatômica padrão, em ortostase, esse afastamento antero-posterior. É um afastamento lateral. Então o primeiro ponto é esse, um afastamento lateral, pode ficar agora com o afastamento lateral, e se coloca um afastamento lateral ou na largura dos ombros ou na largura dos quadris. Ou seja, nós temos uma referência anatômica padrão. O afastamento, pequeno afastamento que eu quero que ele projete lateralmente, não antero-posterior, lateralmente, é um afastamento que tenha mais ou menos a referência da largura dos ombros, mais ou menos a referência da largura dos quadris. E isso passa a ser então a referência para o posicionamento dos pés, para nós começarmos a descrever a posição anatômica padrão, a posição em ortostase humana. A partir disso nós podemos colocar que o indivíduo está em pé. E um detalhe importante, puxa tua bermuda para cima, Caio. O joelho deve estar estendido, porque o indivíduo poderia estar nessa posição com um afastamento adequado dos pés, flexiona o joelho. Mas se eu não descrever, ele poderia estar com os joelhos semiflexionados ou acentuadamente flexionados. A descrição é pequeno afastamento lateral dos pés, na largura dos quadris ou dos ombros, com os joelhos estendidos, estende o joelho então, e aí eu já estou amarrando, descrevendo de forma taxativa o posicionamento de membros inferiores. Ainda vou colocar que esse indivíduo deve estar em pé com o corpo alinhado. O corpo alinhado é uma situação em que o tronco poderia estar inclinado à frente. Esse alinhamento é um alinhamento vertical do tronco, mantendo as curvaturas anatômicas e fisiológicas da coluna vertebral de forma íntegra. Fica um pouquinho de lado, Caio. Isso.
Então, quando ele se encontra nessa posição, afastamento dos pés, o joelho estendido, o corpo verticalizado, vejam bem, para evitar que ele se encontrasse nessa posição, quando eu peço o corpo verticalizado, eu corrijo essa posição, e ainda um detalhe, mantendo a integridade das curvaturas anatômicas e fisiológicas da coluna vertebral, lordose cervical, cifose torácica, lordose lombar, mantendo essas curvaturas com a individualidade do sujeito, da pessoa que se encontra nessa posição. Frente para a câmera de novo, Carlos. Então, revendo. Indivíduo em pé, com afastamento, com leve afastamento lateral dos pés, na largura dos quadris ou dos ombros, joelhos estendidos, corpo alinhado na vertical, mantendo as curvaturas anatômicas e fisiológicas da coluna vertebral. E aí, dentro do que nós descrevemos até agora, era totalmente possível o Caio estar nessa posição com os braços cruzados, os braços aí. Nós não definimos ainda qual o posicionamento, qual o rigor de posicionamento dos membros superiores. Nós definimos de membro inferior e de tronco, coluna vertebral, mas não definimos da cabeça e não definimos de membro superior. Então nós precisamos definir qual é o posicionamento adotado de membros superiores. Relaxa os braços, então são membros superiores relaxados, cotovelos estendidos, lateralmente posicionados em relação ao tronco e a palma da mão espalmada e voltada para frente. Então nós estamos começando a amarrar agora o posicionamento, o rigor de posicionamento de membros superiores. De novo, os membros superiores, direito e esquerdo, relaxados, lateralmente posicionados em relação ao tronco, cotovelo estendido para evitar que ele se encontrasse nessa posição com o cotovelo, por exemplo, em semiflexão, cotovelos estendidos e a palma das mãos espalmada com a palma em si virada para frente, para a região anterior do indivíduo. Então nós começamos a amarrar desde membros inferiores, tronco e agora amarrar o posicionamento de membros superiores. E nós estamos colocando o indivíduo então na posição de ortostase, aonde a partir dessa posição nós começamos a descrever flexão e extensão do cotovelo, como nós vimos semana passada, flexão e extensão do ombro, como também nós vimos semana passada, além de flexão do quadril, flexão do joelho, e os demais flexão e extensão do punho que nós vimos aí na semana passada. Mas para fecharmos aqui a posição de referência anatômica, a posição que nós partimos a descrição dos movimentos, nós temos que ainda fazer um alinhamento com a cabeça, porque nós não definimos o alinhamento da cabeça. O indivíduo pode completamente estar com a cabeça dessa forma, estar com a cabeça rodada para um lado, porque nós não amarramos, não descrevemos ainda a posição que ele deve se encontrar com a cabeça. Então vejam bem, alguns livros, podem relaxar um pouquinho, cara. Alguns livros colocam que o olhar deve estar no horizonte, como descrição de referência do posicionamento da cabeça. No meu entendimento, é subjetivo também essa descrição e ela não amarra com o rigor que deve ser amarrado o posicionamento da cabeça do crânio. Vejam bem, se o indivíduo estiver com a cabeça para baixo, mas com o olhar no horizonte, por exemplo, eu vou representar comigo agora aqui, pode relaxar um pouquinho. Se eu estou agora aqui com a cabeça nessa posição, estou olhando para vocês ainda com o olhar no horizonte, o meu olhar continua no horizonte, o meu olhar continua no horizonte, ou seja, eu posiciono de forma diferente o meu crânio e minha cabeça, mas o meu olhar continua no horizonte. Então nós temos que ter uma forma de amarrarmos o posicionamento da cabeça e que não me parece mais adequado o olhar no horizonte, porque eu posso estar com esse olhar no horizonte de diferentes formas. E a forma que nós usamos para amarrar o posicionamento da cabeça é colocarmos o posicionamento do crânio e da cabeça na posição de Frankfurt. Essa posição é da seguinte forma, fica de lado agora aqui, Carlos. Nós temos aqui o pavilhão auricular, nós temos o osso zigomático do crânio. Então nós temos duas referências anatômicas que todos os indivíduos têm num posicionamento normal. Então nós temos o osso zigomático, aqui por alguns chamados a maçã do rosto, o pavilhão auricular, e nós temos duas referências anatômicas. Ao unirmos com uma linha imaginária essas duas referências anatômicas, eu vou representar agora com o meu dedo. Quando nós temos essa linha imaginária representada pelo meu dedo, que une, de novo, o osso zigomático e o pavilhão auricular, nós temos uma linha que ela deve estar horizontalizada. Ou seja, se a cabeça estiver inclinada para baixo, vejam bem que o meu dedo, que representa essa linha, não está horizontalizado. Se o indivíduo estiver com a cabeça voltada para cima, vejam bem, o meu dedo, que representa a linha, não está horizontalizado.
Agora, se o indivíduo estiver com o crânio posicionado nessa posição, o meu dedo está horizontalizado, que representa o meu dedo, obviamente, é linha. E tem um outro detalhe para nós fecharmos a amarra. Essa linha imaginária, ela deve ter um alinhamento ou uma orientação completamente póstero, anterior, ou antero, posterior. Ou seja, além de estar com a linha dessa forma, eu impeço que o indivíduo esteja com a cabeça rodada. Porque nessa condição ele não tem um alinhamento completo, em rigor total, de alinhamento póstero anterior, ela está numa diagonal. Então o indivíduo forçosamente ele deve assumir essa posição do crânio que tem para a linha representada um alinhamento, uma orientação póstero anterior ou antero posterior, e a linha está completamente horizontalizada. Nessas condições eu posicionei a cabeça, o crânio do indivíduo na posição de Frankfurt, e ele se encontra então agora na posição de referência anatômica, na posição de ortostase, onde nós vamos começar a descrever os movimentos corporais humanos. Ok, Caio, pode virar de frente, relaxar. Então, pessoal, essa é a visão da posição de ortostase, a visão de como posicionar o indivíduo na posição de ortostase e fazer a descrição dos movimentos. E antes de encerrar o vídeo de hoje, videoaula de hoje, eu quero agradecer muito alguns seguidores do Treino em Foco, alguns eu anotei aqui, como o JC Araújo, como o Hércules Cordeiro, Vinícius Nogueira, são alguns dos seguidores do Treino em Foco, tem vários outros, eu anotei para agradecer inclusive no próximo vídeo. Neco Alves Filho tem nos ajudado muito na divulgação do trabalho do Treino em Foco. Então a gente agradece muito a esses seguidores que têm dado uma contribuição, nos ajudando, fazendo a divulgação do nosso material gratuito, que nós temos mais de 500 vídeos já gravados sobre treinamento, nas mais diversos âmbitos do treinamento, e também dos nossos cursos online, que nós temos lançados aí já a partir de um ano atrás, nós estamos lançando esses cursos online. Então esse pessoal tem divulgado muito o nosso trabalho, entre outros seguidores, a gente agradece demais a você, seguidor do Treino em Foco, ter feito e estar fazendo esse trabalho para nós. Um grande abraço, até semana que vem. O eixo e o determinado plano. Para o plano sagital, como eu descrevi na videoaula de hoje, nós temos o eixo látero-lateral. E eu, na aula de hoje, na videoaula de hoje, mostrei para vocês a terminologia flexão-extensão, 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 flexão-extensão do quadril e flexão